nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amado, amada de Deus. Que bom nos encontrarmos mais uma vez. Segunda-feira, 10ª semana do tempo comum. Deus, que venha ao meu e ao teu encontro para esta caminhada, esta jornada peregrina rumo ao céu, aonde nós somos convidados a caminhar para este céu. Céu este que Jesus nos garante, pois ele fala, na casa do Pai há muitas moradas. Não é verdade? Então este céu prometido, porque nós somos cristãos, cremos na vida eterna, na ressurreição, e esta verdade de fé que nós vamos acompanhar a liturgia no dia de hoje. A primeira leitura de 1 Reis, capítulo 17, versículo de 1 a 6, né? Nós vamos ver ali, esta passagem vai nos remeter ao rei Acabe, né? Rei Acabe, as denúncias que o profeta Elias vai fazendo com o rei Acabe, né? Depois nós vamos acompanhar o Evangelho de Mateus, né? Então você que tem aí a sua Bíblia, você vai abrir também depois em Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. O que este Evangelho vai nos dizer? As bem-aventuranças, né? Bem-aventuranças, bem-aventurados, né? Ou seja, o felizes, né? Vendo as multidões, subiu a montanha, ao sentar-se, aproximou-se dele os discípulos e pôs a falar, né? Ensinando. E o que Jesus falava? Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Olha que bonito. E como é bom ver que Deus não nos abandona, Deus está conosco. Na primeira leitura ali, né, do 1 Reis, capítulo 17, a palavra nos convida a contemplar duas grandes verdades, né? A confiança absoluta na providência de Deus e o caminho da verdadeira felicidade revelado por Jesus nas bem-aventuranças. Ou seja, a leitura que nos remete ao profeta Elias é um momento de profunda provação, e o Evangelho que nos coloca no coração o ensinamento de Jesus. Felizes, bem-aventurados. Elias aparece denunciando o rei Acabe, a sua infidelidade, idolatria, que estava contaminando Israel, e do outro lado o Evangelho que felizes, bem-aventurados. Quando nós fazemos essas bem-aventuranças, alcançamos o coração de Deus. E humanamente, o rei Acabe, né, humanamente, ele tinha suas dificuldades. E Elias, ele estava ali denunciando, olha, o caminho é esse, a jornada é essa, precisa trilhar este caminho. E aí nós vamos encontrar Santo Agostinho, que afirma que Deus está mais próximo de nós do que nós mesmos. Olha que bonito isso de Santo Agostinho. Quando tudo parece faltar, a sua graça continua presente, sustentando a nossa caminhada. Muitas vezes percebemos esta ação divina olhando para nós, olhando para mim e para você, e quantas vezes fomos sustentados sem perceber. Quando a gente não vamos dar conta, não vamos conseguir, e aí o Senhor vem com a força do Espírito Santo e nos impulsiona, dá aquele impulso e a gente consegue, na verdade.
O Evangelho nos conduz a este monte da bem-aventurança. Como Moisés recebeu as tábuas da lei, né, no Monte Sinai, agora Jesus, que sobe ao monte para entregar a nova lei do reino. Não se trata de mandamentos escritos, nem de tábua, de pedra, mas de uma transformação do coração humano. Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos e Jesus nos dá uma transformação humana. Felizes quando vocês fizerem isso, porque serão isso, porque serão aquilo. E acho interessante que, se você perceber na leitura, né? Felizes porque serão, felizes porque serão, felizes porque serão. E tem uma que vai dizer, né? Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Como é bonito. Por isso, ser bem-aventurado significa configurar essa própria vida a Cristo. Você tem deixado Deus configurar a sua vida? Você tem configurado a sua vida, né? O mundo proclama que felizes são aqueles que têm boas condições financeiras, influências, os poderosos que alcançam sucesso. Na verdade, eles revelam o próprio rosto de Cristo. Não é o pobre de espírito que recebe do Pai, mas é o manso que entra em Jerusalém montado no jumentinho. Olha como Deus, ele transforma as situações, né? O misericordioso que perdoa os pecadores. É o puro de coração que busca exclusivamente a vontade de Deus. É o promotor da paz que reconcilia a humanidade, né? Quantas situações, né? São João Crisóstomo ensinava que Cristo começava pelas bem-aventuranças para curar a raiz de todos os males humanos, todas as mazelas, o orgulho, a autossuficiência. O pobre em espírito é aquele que reconhece sua dependência de Deus. Olha que belo que vai nos trazer São João Crisóstomo. Não é simplesmente quem possui poucos bens materiais, mas quem compreende que tudo é dom recebido de Deus. Tudo é dom, tudo é graça. E aí vale lembrar que Deus é graça de graça. Então, essa pobreza espiritual aparece claramente na vida de Elias, né? Isolado junto à torre, sem recursos próprios. Ele depende inteiramente de Deus. Ele está lançado, jogado nos braços de Deus. Sua segurança não está nos bens, nas riquezas ou no poder político, né? Mas está na fidelidade a Deus. Ou seja, Elias vive completamente aquilo que Jesus proclama séculos depois. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Que bonito, que belíssimo. E as bem-aventuranças aos aflitos também encontra no eco, na experiência do profeta. Porque Elias reconhece o sofrimento, a perseguição, a solidão, mas, contudo, ele não perde a esperança, amado. Amado, amada, veja, nós não podemos perder essa esperança. Está difícil, está complicado, mas não podemos perder essa esperança. Na verdade, a vida de Elias nos ensina que a dor não é a última palavra. Não é. Quando é vivida na fé, Deus transforma sofrimento em caminho de amadurecimento e santificação. Que bonito isso. Como é bom ver Deus agindo em nós. São Gregório de Nissa, né, vai dizer que as bem-aventuranças são como degraus que conduzem à contemplação de Deus. São degraus. Degraus nós vamos subindo.
cada virtude praticada, a proximidade do cristão da plenitude da vida divina. Não se trata apenas de receber uma recompensa futura, mas de começar a experimentar já nesta vida a alegria do reino. Ué, belíssimo! Então, o próprio Elias foi perseguido por anunciar a verdade. Ele denunciava aquilo que fazia o rei, na verdade, e o rei, ele se sentia incomodado com isso, né? Então, Elias falava para o rei Acabe, olha, ele denunciava mesmo a injustiça. O profeta denuncia as mentiras, né? Para anunciar a verdade. Então, a mesma caminhada, né? E nessa mesma perspectiva, o Papa Leão XIV, em suas catequeses sobre a esperança e o discipulado missionário, recorda que as bem-aventuranças não são um ideal impossível, mas o retrato do discípulo autêntico. Ou seja, o Santo Padre ensina que a fidelidade cristã nasce da certeza de que Deus conduz a história. Deus conduz a história. E permanece sempre no mesmo quando os resultados imediatos parecem invisíveis. Ou seja, essa esperança cristã não se apoia no sucesso humano, mas na fidelidade de Deus às suas promessas. Ou seja, nos dias de hoje que nós vivemos cercados por uma cultura da ansiedade, da comparação. Nós ficamos nos comparando o outro, né? De uma busca incessantemente por resultados. A gente quer só resultados, né? Muitos acreditam que serão felizes apenas quando conquistarem determinada posição, determinado bem material, determinado reconhecimento. E Jesus nos mostra que a felicidade verdadeira não depende do que possuímos, mas da relação que mantemos com Deus. Então, essa busca, ela muitas vezes nos deixa vazio. Quantas vezes nós terminamos o dia vazios, sem perspectiva, na verdade? Por isso que as bem-aventuranças não são apenas promessas para o futuro. Elas são um convite para viver de maneira diferente já o agora. Já o agora. O pobre de espírito aprende a confiar. O misericordioso aprende a perdoar. O puro de coração aprende a buscar a verdade. O promotor da paz aprende a construir pontes. O perseguido aprende a perseverar. E é interessante percebermos, né? Papa Francisco, na sua saudosa memória, dizia que nós precisávamos construir mais pontes do que muros, né? Então, amado irmão, amada irmã, quando nós contemplamos, então, Elias, né, alimentado pelos corvos, Jesus proclamando as bem-aventuranças, compreendemos que Deus nunca abandona aqueles que se colocam nele, sua esperança. A providência sustentou o profeta no deserto e continua sustentando a todos nós nos dias de hoje. Eu não sei qual é o pedido que você tem feito, qual é o milagre que você tem buscado, qual é a graça que você está à procura, mas eu te convido, não desista, tenha esperança, tenha esta perseverança, permanecer no Senhor, Amados, né? Peçamos ao Senhor essa graça de confiar profundamente na sua providência, que aprendamos como o profeta Elias, né? Depender inteiramente de Deus e com Jesus trilhar o caminho das bem-aventuranças, fortalecidos nesta palavra que nos motiva, que nos dá segurança, que nos impulsiona
que nós possamos estar juntos nesta caminhada de fé, porque você não está sozinho. Você não está sozinho, você não está sozinha. Por isso, eu te convido neste encontro com Jesus, este encontro pessoal. Faça teu momento de oração, teu momento de entrega, teu momento de súplica. O Senhor está aqui, né? Tem outra passagem do Evangelho, quando Jesus está caminhando para Jericó, ele encontra o cego Bartimeu. O que tu queres que eu te faça? Apresenta as tuas misérias, apresenta aquilo que você precisa ao Senhor e tenha certeza, Ele está contigo. Você não está sozinho nessa tua luta, essa luta diária que você tem, tá bom? Deus possa te abençoar, te encontrar. Eu convido você também, né, a não desanimar. Que o Senhor esteja na tua casa, te abençoando, te fortalecendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu te convido também, né? Não deixe este vídeo parar só em você. Compartilha, divulgue, dê o seu like, nos ajude, porque por meio deste like, por meio deste compartilhamento, Deus vai alcançar muitas casas, muitas famílias. Deus abençoe você e a sua família.